cultivo da cana-de-açúcar e o trabalho dos africanos lá no começo do Brasil. Lá quando começou a se formar o Brasil. Então, aí na página 2 e 3, tem aí, ó, da África ao Brasil. Vocês vão ver aí uma ilustração que está abrindo aí a nossa unidade, apresentando parte do mapa mundi, tá? Então, observem aí vários aspectos brasileiros e também africanos. Podem prestar atenção que na página 2, aspectos brasileiros e na página 3, aspectos africanos. Então, me acompanhem na página 4. Vamos lá, vocês aí de casa também. Página 4, começo do Brasil. Os povos indígenas podem ser considerados os mais antigos habitantes do Brasil. Ao chegarem a estas terras, os portugueses procuraram meios de assegurar sua posse sobre as terras, interessados nas riquezas. Então vamos lá. Os indígenas podem ser considerados os povos mais antigos, os primeiros habitantes. E teve também a chegada dos portugueses, não é mesmo? Tinham os indígenas, os portugueses chegaram, começou então uma grande mudança no território brasileiro e a primeira coisa que os portugueses quiseram fazer ao chegar, segurar as terras, tomar posse das terras. Por quê? Porque eles tinham interesse nas riquezas, nos lucros que as terras podiam oferecer. Nos primeiros anos, teve uma espécie de abandono, eles não ligaram muito para as terras. Lá em 1530, teve a exploração do pau-brasil. Lembra que nós estudamos sobre a exploração do pau-brasil no bimestre passado? Então, e com o passar do tempo, os portugueses perceberam que era necessário proteger o território contra invasores. Invasores que eles dizem são outros povos que poderiam tomar posse das terras brasileiras, como, por exemplo, os espanhóis e também os franceses. Foi aí, então, que o governo português resolveu colonizar o Brasil. Então, 2. Por que os portugueses deram início à colonização das terras do Brasil? Vocês já sabem que para proteger as terras contra invasores espanhóis e também franceses. Visto isso, nós vamos ver aí uma ilustração que está mostrando a exploração do pau-brasil na costa brasileira. Lá na página 5, vamos então falar sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Com a colonização, além de explorar o pau-brasil, os portugueses começaram a cultivar a cana-de-açúcar. Esse produto também oferecia bons lucros. Muitas pessoas eram necessárias para trabalhar na produção da cana-de-açúcar, porque tinha que derrubar a mata, limpar o terreno e depois fazer a colheita da cana. Os primeiros, atenção, hein? Os primeiros a trabalhar nas atividades de produção de açúcar foram os indígenas. Muito bem. Mais tarde, outros trabalhadores passaram a ser trazidos para a colônia à força, como escravos. Que trabalhadores eram esses? Os africanos, exatamente. Então, os primeiros trabalhadores a trabalharem no cultivo da cana-de-açúcar foram os indígenas e depois esse trabalho passou a ficar a cargo dos africanos. E é aí que nós vamos começar a falar sobre esse deslocamento forçado, ou seja, eles eram forçados, eles eram capturados e eram trazidos à força
para serem escravizados. Vamos falar um pouquinho dessa história da escravidão dos povos africanos a partir desse momento. Abram comigo lá na página 6, Terra de Muitos Povos. Nós vamos ver que os povos africanos, eles participaram da formação da população brasileira e da formação de nossa cultura. Entender como se deu a colonização do Brasil faz com que possamos compreender muitos aspectos da sociedade brasileira da atualidade. Olhem aí, diferentes nações negras de escravos no Brasil, e aí uma obra que mostra um momento de interação entre os brancos, os negros e os indígenas em um ritual de dança indígena. Aqui várias nações negras, diferentes nações negras de escravos no Brasil, e abaixo, negros, africanos, índios e colonizadores participando de um mesmo momento. Vamos falar agora sobre o trabalho dos africanos. Página 7, então, trabalho dos africanos. De acordo com historiadores, o trabalho dos africanos escravizados substituiu com o tempo o trabalho dos indígenas, mas eles resistiam muito a essa escravidão. Eles não tinham experiência com o trabalho contínuo na lavoura e nas grandes plantações. Os indígenas não tinham. Já os povos africanos tinham bastante experiência e conhecimentos sobre os trabalhos nas lavouras. Ao longo do século XVI, Portugal passou a dominar o tráfico de escravos. Os comerciantes portugueses passaram a trazer para cá milhares de africanos na condição de escravos e vendê-los para os donos de engenho de açúcar por preços bastante elevados. Então, esse comércio, dos escravos, essa venda que eles faziam dos escravos, era uma atividade muito lucrativa. Então, na aula de hoje, nós vimos que, lá no começo do Brasil, se deu início o cultivo da cana-de-açúcar. Nesse início, eram os indígenas que trabalhavam nesse cultivo. Depois, passou a trabalhar nesse cultivo os povos africanos. Vimos também que a população brasileira, ela tem muita influência também dos povos africanos, é uma população mista, como nós já sabemos. E vimos aí um pouco sobre o trabalho dos africanos. Vimos que os africanos, eles foram sendo trazidos para o Brasil porque os indígenas, eles também não tinham tanta experiência com cultivo, lavoura, tudo isso. Aí nós temos uma atividade de fixação, número 1. O que os portugueses procuraram ao chegar ao Brasil? Meios de assegurar suas posses sobre as terras, interessados nas riquezas. Ou seja, eles queriam tomar posse das terras, tomar conta, interessados no lucro, na riqueza que essas terras podiam dar para eles. 2. Por que os portugueses deram início à colonização das terras do Brasil? Para proteger o território contra invasores como franceses e espanhóis. Exatamente, para proteger o território contra invasores. Quem foram os primeiros a trabalhar nas atividades de produção de açúcar? Os indígenas. Indígenas. Quais os povos que participavam da formação da população brasileira e da formação da nossa cultura? Os povos africanos. Os povos africanos. Entender como aconteceu a colonização faz com que possamos compreender o quê? Muitos aspectos da sociedade brasileira na atualidade. Exatamente. Sabendo sobre a colonização, como nós começamos a ver hoje, nós vamos conseguindo aí pouco a pouco entender os aspectos da sociedade brasileira na atualidade. E 6. Com o tempo, o trabalho dos indígenas foi substituído por quem? Pelo trabalho
Exatamente, pelo trabalho dos africanos, tá bom? Então assim concluímos a nossa aula de história. Respondam a atividade aí. Vocês aí de casa também. É só voltar o vídeo, pausa, responde e depois ver o vídeo novamente fazendo a correção. Tudo bem? Vamos lá? Hoje estamos dando início ao nosso terceiro bimestre. Vamos com tudo para a nossa segunda parte do ano letivo. Estou sempre aqui para ajudar no que precisarem. Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.